equipo no funciona. Pero el equipo funciona, creo. Estamos en la semifinal de la Sudamericana. No sé qué equipo. Hay 2 equipos nomás en Brasil que juegan estos tipos de torneos. No hay 5 o 6, hay 2. Uno somos nosotros. Entonces vamos a brigar, se dice? Sim. Vamos a brigar hasta el final. Bom, é isso. Fazendo a balança aqui, meus amigos, eu quero saber de você. Pra qual lado ela tá pendendo mais neste momento? Tá aí, ó, é um ano ainda que obviamente não terminou, mas é um ano que não teve um bom início, há uma possibilidade de recuperação, até título, e eu pergunto ao Zé, até porque a gente vai fazer com você em casa uma projeção daquilo que o Corinthians tem no restante da temporada. Mas como o Zé é o nosso convidado, Zé, um balanço do que tem sido esse Corinthians até aqui, quais são os problemas e quem é a culpa do time estar a 9 rodadas ainda seriamente ameaçado pelo rebaixamento, e contrapartida brigando por 2 títulos, a Copa do Brasil e também a Sul-Americana, Zé. Não, assim, em termos de culpa, o Corinthians carrega aí algumas administrações ruins, né, do passado, que culminaram na situação que se encontrava o Augusto quando ele assume. E aí eu acho que o Augusto erra, porque ele faz uma série de promessas de campanha, vou contratar novos jogadores, choques de gestão, mas aí ele encontra o clube e ao invés de ele abrir e mostrar a realidade do Corinthians, que se eu fosse o Augusto, primeira coisa, olha, 217 milhões para empresários. Tem a questão da negociação da dívida do estádio, da Caixa, quanto tempo foi prolongado o pagamento, juros, porque eu acho que até hoje ninguém sabe, né, realmente de fato qual é o real valor, quanto tempo o Corinthians fez essa negociação. Aí tinha uma série de limitações financeiras para você montar o time. E eu falo, olha, eu gostaria de fazer realmente o que eu havia prometido, mas não vou conseguir. E o que ele faz? Ele pega e manda 17, esse é um erro que eu acho, aí ele pega e manda acho que 13 ou 17 jogadores, foram 13 jogadores embora. Mais de um time. Mais de um time. E ele fez uma programação com o Mano Menezes, que até então, até antes da reeleição, ele falava que o Mano não era o treinador dele. E a gente sabe, né, que quando o presidente fala que não é o treinador, um mês depois, esperando a primeira brecha, vai embora. Aí depois, quando ele monta o time, quando ele manda embora o Mano Menezes, você já não tem base, você não tem um time montado, e aí você começa a administrar problemas extra-campo, que aí é a chegada do Rubão. Olha, tem negociação aqui, negociação ali, então a prioridade que seria a montagem do elenco, o planejamento, isso deixou de existir. A gente tinha que apagar fogo aqui, apagar fogo ali e tal. As contratações que eles fizeram não foram contratações à altura do Corinthians para essa. Eu acho que o Ranieri era o único de 8 jogadores. E o Garro. E o Garro, mas o Garro demorou um pouquinho e o Garro, assim, o Garro depende muito da formação que ele se encontra, né? Porque antes o Corinthians era Ranieri, era Garro e o Wesley. Então você jogava a bola no Garro, o Garro se virava para o Wesley ficava parado do lado esquerdo, tentava uma jogada individual, cruzamento para o Yuri Alberto tentar finalizar. Mais previsível. Era isso daí o Corinthians. Depois quando eles começam a fazer a segunda janela de mercado, que aí vem Martinez, vem o Alex Santana, que eu acho que quando ele chega, ele dá uma assentada no meio campo. Acho que ele vai voltar agora, hein? Porque o Bidon é ótimo jogador, mas não é um jogador de chegada, ele é um jogador técnico para distribuir o jogo. Então ele sentiu muito essa questão, porque ele tinha que fazer uma função que ele não estava acostumado. Aí quando chega o Alex Santana, o time já melhora um pouquinho, o Garro já deixa de voltar para pegar a bola dos pés volantes e passa a jogar ali na frente, aí a bola começa a rodar um pouquinho melhor. Com a chegada do Thales Magno, que aí eu acho que muda a questão do Corinthians, do ataque, porque o Thales Magno, o Miller e o Paulo sabem o que eu vou falar, o cara, ele é um jogador que ele está o tempo todo, ele está ajudando o tempo todo. Ele é o cara que gosta da bola, né? O atacante que vem cá, toca aqui, busca, se apresenta, se apresenta. É um cara que a hora que precisa, por exemplo, diferente do Yuri, com característica, é um cara que segura a bola, é um cara que sabe a hora de partir para cima do adversário, tem técnica para isso, né? Tem a possibilidade de dribles, então isso ajuda demais. E depois a chegada desse Martinez, junto com o Hugo, que aí eu acho que, e o André Ramalho, que aí eu acho que deram uma consistência de time, né? Que você tem que ter as suas referências, defesa, meio campo e ataque, para você poder depois colocar os adornos. Eu acho que aí o Corinthians começa a ter uma melhora em termos de desempenho. Os resultados não são bons, mas em termos de desempenho é um time que ganhou do Flamengo. Se você pegar o time que começou o ano e se você colocasse para jogar contra o Flamengo, mesmo no momento ruim que era do Tite, perderia, né? Mas conseguiu fazer um bom jogo, ganhou e tal. Agora está levando a conta, né? Desde o começo do ano, essa bagunça, falta de planejamento, e acaba tá pagando por isso. E o que pior, né? Que eu acho que o Corinthians depende de outros resultados também. O Corinthians tem 3 confrontos diretos, que é Bahia, Cuiabá e Vitória. E Criciúma, desculpa, e Criciúma. E o Atlético Paranaense, que é o próximo jogo. É o próximo jogo. Mas assim, o Corinthians depende de outros resultados. Se ele fizer os resultados dos jogos que tem, e a gente vai fazer a projeção aqui, o Corinthians chega àquele número mágico que a gente falou de 45 pontos. É possível sem depender por esses confrontos que você está falando. E acho que o que o Zé está retratando aqui pra gente, como opinião, é muito do que a gente tem dito aqui no Mesa Redonda. Então, pra gente se aprofundar na questão, e a grande questão que você em casa, corintiano, e até você que não é corintiano quer saber, é se esse Corinthians escapa ou não do rebaixamento. Quem não é corintiano, obviamente, quer o Corinthians na segunda divisão. E quem é corintiano tá desesperado, assim como o Chico Lang, né? Que fica toda semana, Garrafa, não tem jogo hoje. Ô Chico, é data FIFA, calma.
Não, o Corinthians joga que horas? Não É tem que eu jogo. queria resolver logo essa parada, entendeu? Entendeu? Então vamos dar uma olhadinha na tabela, Chile, por gentileza, como é que tá a classificação do Campeonato Brasileiro, e aí a gente se aprofunda nas possibilidades do Corinthians. Vamos ver, ó. Então, classificação do Campeonato Brasileiro. G4 formado com Botafogo, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. Daqui a pouco a gente vai falar dessa briga lá na liderança entre Botafogo e Palmeiras. O São Paulo é o quinto. Está brigando por uma possibilidade de G4, deixou de brigar por títulos. O Internacional é o sexto, Bahia o sétimo, Cruzeiro é o oitavo, Atlético Mineiro o nono, Vasco o décimo. Virando a página, nós temos o Grêmio, apesar da derrota aí, né, no seu último jogo, ainda está na 11ª colocação com 35 pontos. Criciúma, 12º, Bragantino, 13º, Juventude, 14º, Atlético Paranaense é o 15º e o primeiro fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos que o Corinthians, é o Fluminense, com 30 pontos. Aí vem o Vitória com 29, é o primeiro dentro da zona. O Corinthians, no critério de desempate, ele perde para o Vitória, é o antepenúltimo, é o 18º. Cuiabá vem se recuperando, mas é o 19º. E o Atlético Goianiense, virtual rebaixado. Chiles, vamos fazer aquela projeção com a equipe aqui? E você em casa vai participando com a gente? Só um detalhezinho Pois da não. classificação, Pois antes não, do Chile tirar. O Cuiabá está atrás do Corinthians com um jogo a menos e com o mesmo número de vitórias. Ou seja, se o Cuiabá ganhar esse jogo que ele tem a menos, ele passa o Corinthians também e empurra o Corinthians para o penúltimo lugar. Então, Ou seja, os números mostram claramente que a situação do Corinthians é complicada. Por outro lado, em função desses confrontos diretos, como disse o Zé Elias, a gente vai ver aqui na projeção, o Corinthians pode escapar. Vamos fazer a projeção, dar uma olhada nos próximos jogos do Corinthians, ô Chile? Vamos lá, então. Sequência do Corinthians no Brasileirão. Próximo jogo, já quarta-feira, enfrenta o Atlético Paranaense, depois em casa. Depois tem Cuiabá fora, Palmeiras em casa, Vitória fora de casa, ó, confronto direto com Atlético, com Vitória, com Cuiabá. Depois tem o Cruzeiro, o encontro do Cássio em casa pela primeira vez contra o Corinthians. Vasco da Gama em casa, Criciúma fora, confronto direto. Bahia em casa e Grêmio fora. Todos entendem que o Corinthians que não chegue na última rodada para decidir lá em Porto Alegre, que é uma fria. E detalhe, né, Garrafa? Tem os jogos das Copas, né? No meio de todos esses jogos aí. Tem. Então são semanas aí complicadas. E esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Então é mais do que 6 pontos um jogo desse. Antes da projeção, eu queria saber de vocês, né? O Miller pode falar, vocês também na sequência já podem ficar à vontade. Eu entendo, o Corinthians brigou demais para que o jogo mantivesse o calendário, que pegasse o Flamengo na quarta-feira, Copa do Brasil, o Corinthians perdeu no Maracanã por 1-0, e no final de semana fosse mantido o jogo contra o Atlético. Para mim, particularmente, Miller, não sei o que você pensa, para mim, depois do último jogo, que o Corinthians acabou empatando com o Internacional, com possibilidade e desempenho para vencer, mas não venceu, muito melhor enfrentar o Atlético na quarta-feira, teoricamente, que é o jogo mais importante da semana para o Corinthians. Está em quase 10 dias só treinando, na quinta-feira. Tem quase 10 dias para treinar. Teoricamente, você faz uma vitória contra o Atlético e vai para o jogo contra o Flamengo, decisão da Copa do Brasil, um pouco, entre aspas, mais leve. Porque se você pega o Flamengo na quarta-feira, na minha visão, não sei se você em casa concorda comigo, perde no Flamengo, que é extremamente possível, vindo de empate com o Inter, né? Eliminado da Copa do Brasil, vai decidir no outro final de semana contra o Atlético, Mira. Você entende que ficou de bom tamanho já pegar logo o Atlético, tentar fazer esse resultado obrigatório e aí fica um pouquinho mais fresco pro final de semana? Até porque a trajetória do Corinthians do primeiro ao segundo turno sempre está ali na zona de rebaixamento, né? Então o Corinthians está brigando aí, né, com os seus adversários para poder vencer 1, 2 vitórias já. O Grêmio venceu 2, 3 seguidas, por isso que ele está lá em cima. Então acho que o campeonato é tão difícil que uma vitória para o Corinthians é de suma importância. Vence o Atlético Paranaense, dá uma refrescada no Campeonato Brasileiro, sai da zona de rebaixamento, quer dizer, então, mas como o Zé disse, depende de uma combinação de resultado. Não é só dele hoje. Isso. Né? Se os adversários vencerem, fica complicado. O Corinthians acho que ele vai se aliviar nos confrontos. Contra a Vitória, contra o Criciúma e Cuiabá. Se ele vencer esses jogos, aí sim, aí ele se salva. Exatamente, Atlético Paranaense. Então acho que essa vitória de quinta-feira é o único resultado que interessa pro Corinthians. Você concorda, Alex? Ficou um pouco... concorda com a minha tese? Melhor pegar logo o Atlético. Já tira da frente o Atlético e aí vai jogar com o Flamengo. Porque Como a gente tá falando? o campeonato de prioridade do Corinthians... Isso que eu ia falar. Exatamente o É o brasileiro. brasileiro. A prioridade é o brasileiro. Se fosse a Copa do Brasil, eu discordaria. Mas como a prioridade do Corinthians é o Brasileirão, melhor assim. O Corinthians queria pegar o Flamengo no meio de semana, pensando na Copa do Brasil, porque o Flamengo estaria desfalcado pelos jogadores que foram para a data FIFA, para suas seleções. Mas o Corinthians não tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar com o brasileiro e com o Atlético Paranaense. Tem que fazer do Furacão uma brisinha na Neoquímica Arena. Tá certo. Bom, então a gente vai para a projeção do Corinthians e você vai participar com a gente. Vamos fazer o Atlético Paranaense. Vou perguntar para a rapaziada aqui quantos pontos o Corinthians deve somar e ver se chega no tal número mágico dos 45 pontos. E você em casa vai interagindo com a gente também. Só que antes, recado importante, hein? Atenção. Agora é hora de Atlético Paranaense. De forma unânime, para saber com vocês aí, com o Bacégio, enfim, com toda a nossa bancada, Corinthians deve fazer quantos pontos nesse jogo aí, gente? Vamos fechar todo mundo em 3? Alguém acha que é menos? Eu acho que é 3. 3? Até porque o Atlético não vive um bom momento. Né? 3. Também, Alex, ou não? 3 pontos. Paulinho, não tem como fugir disso, né? Bacégio? 3. Então o Corinthians hoje tem quantos pontos, Chile? 29. 29. Só para esclarecer, gente, nessa dinâmica aqui, ó, todo mundo fala que o número mágico para fugir de rebaixamento é 45 pontos.
Tá? Ah, quem faz 45 pontos não cai. Só caiu na história do Campeonato Brasileiro uma equipe com 45 pontos, foi o Coritiba. Tá? Com 44, 43 e 42, observando aí os campeonatos anteriores, nós tivemos equipes com 44, 43, 42, 41 que caíram e que se salvaram. E até um dado muito importante para a gente acalmar o Chico Lang e o Paulo Sérgio é que em 2019 o Ceará escapou, sabe de quantos pontos? 39 pontos. O Corinthians tem 29, você falou? É uma situação pontual, mas já aconteceu. 45 é o número assim, dificilmente cai. E nos confrontos diretos, na próxima rodada, tem o Fla-Flu. É isso? Tem o Fla-Flu, o Botafogo pega o Criciúma, o É Atlético Goianiense também joga contra o Cuiabá. Então são jogos importantíssimos para o Corinthians. Bom, então 29, nós fechamos com 3 pontos no Atlético Paranaense. O Corinthians foi a 32. Certo. Perfeito? Aí Cuiabá fora. Eu peço, um deu voto e a galera vê se concorda ou se modifica. Começa com o Paulo. Cuiabá fora, o Corinthians faz quantos pontos, Paulo? Obrigatoriamente 3 pontos. Mas faz 3 pontos. Faz 3 pontos. Podemos fechar com o Paulo Sérgio 3 pontos ou tem gente que acha que aí pode rolar um empate? Eu não fecho, não. Não fecha? Também não. Não? Um pontinho? Lá é difícil. Lá é difícil. Complicado. Eu fecho com o mas- Paulo Sérgio. Tá, Miller? Não, lá é difícil. Pra você ter uma ideia, o Cuiabá no primeiro turno, ele goleou o Fortaleza em casa. É um pontinho também lá? E um ponto seria uma vitória. Um ponto. Sérgio? Tô com vocês, 1 ponto também. Então, um ponto, né? Estamos com 32, então um ponto aqui Cuiabá. 32 com um ponto, um pontinho pro jogo contra o Cuiabá, o Corinthians vai a 33 pontos. Restando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso, né? 6, 7. Isso. Palmeiras em casa. É um Corinthians com bom desempenho. Zé, em casa. Eu sei que é difícil, você sabe, você e o Paulo que disputaram esse clássico. O Miller também sabe da importância que é um Palmeiras e Corinthians. Mas, enfim, pelo momento das equipes, Corinthians e Palmeiras. Pelo momento, empate. Um ponto. Um ponto. Mesmo em casa, Zé? Mesmo em casa. Mesmo em casa. Vocês fecham com um ponto? Alguém acha que vai dar vitória? Eu acho que vai dar vitória. Chico, vitória. Um ponto tá de bom tamanho, gente? É por aí? Eu acho que o Palmeiras ganha esse jogo. Tá. Mas o Corinthians, por enquanto, não faz pra ninguém 3. Paulo, só Não, pro Chico. eu falo que o Corinthians vai empatar nesse jogo, porque esse jogo contra o Cuiabá é importantíssimo. Tá. Se o Corinthians perde esse jogo... Empatou, na nossa conta empatou. Então, contra o Cuiabá, se não ganha esse jogo, chega em casa, Tá. tendo a obrigatoriedade de vencer contra o Palmeiras, aí é complicado. Eu acho que tem no meio tempo. Tem a jogo de Copa. A gente não tá. Tem o jogo de Copa. Só um detalhe, nesse jogo do Cuiabá, ele é exatamente entre os 2 jogos do Racing pela Sul-Americana. Ele é um jogo entre os Mas dois. partindo do princípio. Obviamente, a informação, o Zé e o Alex trazem uma informação pertinente. Mas, obviamente, com a prioridade do Campeonato Sim, Brasileiro, sim. nego, velho, vamos focar aqui. Sim. Mas então, não deu unanimidade para 3 pontos, é um ponto. O Corinthians vai a 33. Eu não acho que esse clássico vai ser empate, porque Palmeiras precisa para se manter perto do Botafogo e o Corinthians precisa para sair do rebaixamento. Eu acho que vai ser um vitorioso aí. Vai um pau a pau, Você não apostaria em enganado, quem? hein? Pra mim, eu aposto no Palmeiras. Palmeiras. Então não tem como dar 3 pontos pro Corinthians, Sérgio? Eu acho que dá Palmeiras esse Então a maioria do Palmeiras, tá certo? Não, então você põe tudo, pô. Não, aqui um ponto, ó, eu um ponto, o Zé um ponto, Paulo 3, Chico 3 pela média. 3. Pela média é um ponto. Tá bom. Fechamos um ponto. Estávamos com 32, vamos a 33 pro Corinthians nesse momento, é isso? Não. 34. 34. A Rafa querendo arrancar um ponto do Corinthians. Calma, a coisa já tá difícil, ainda quer arrancar um ponto antes que você fale isso. Né? Foi o Chile que Por tinha favor, soprado né? aqui. Você e aquele Então ali já tá- 34 pontos o Corinthians, vai lá na boa terra Salvador, não é? Enfrentar o Vitória. 34 pontos. Miller, o Corinthians faz quantos pontos lá contra o Vitória numa projeção, é claro? ponto. Um ponto. Vocês concordam com um ponto? Quem é por um ponto? Quem é por um ponto? Ou quem é 3 pontos pro Corinthians? Não se esqueça que é um confronto, hein? Confronto. 3 pontos. 3 pontos. 3 pontos. Três Chico, Paulo, Bacete. Foca no Bacejinho lá pela primeira vez, né? 3 pontos. Foca nele lá. Alex, 1. Um ponto. 3? Então 3 pontos pro Corinthians. 37. Vai a 37, ô Chile? Isso. 37, ó. Já escapou em 2019 o Ceará com 39. Já tem 37. Ó, o Chico Lang já querendo fazer um churrasco com a família. Calma, Chicão. Calma. Churrasco na live. Para 39 ainda. Calma. E 39 foi um caso esporádico. Precisa de mais. O Corinthians tem 37. Ai, rapaz, esse jogo aqui em casa. Cássio pela primeira vez contra o Corinthians. É um jogo emblemático. É um jogo emblemático. Temos 3 ex-atletas de altíssimo nível, jogadores, né, de currículo que já todo mundo sabe. Quando um ex-atleta, antes da gente fazer uma projeção, eu pergunto para os 3 ex-atletas, quando um ex-atleta enfrenta o seu ex-clube, tem um sabor diferente? Principalmente deve acontecer isso com o Cássio? Zé, primeiro começando com você. Eu acho que sim, né? Eu não tenho nem como comparar a minha história com a do Cássio, né? Eu acho que o Cássio vai ter um sabor ainda mais especial e eu espero uma grande homenagem ao Cássio, até porque ele não saiu brigado com a torcida. Eu acho que ele mostrou exatamente o que estava acontecendo e depois vieram a público as situações, aquilo tudo que ocorreu lá nos bastidores da saída do Cássio. E acho que
É difícil. Às vezes é difícil você segurar as emoções, porque são muitos anos, né? Eu acho que o Cássio ficou quantos anos? 10 anos? Mais Daí para vai- 12 anos. Ô Zé, dentro do que o Zé está falando, eu quero ouvir, claro, o Miller e o Paulo sobre esse tema. O Casagrande viveu isso no Eu tava no Pacaembu. jogo. Você estava no Eu jogo, tava no Zé? jogo. Então Tava no relata, jogo. o Casagrande com a camisa do Flamengo. O Casa já falou isso aqui na nossa bancada. Ele vem com a camisa do Flamengo para enfrentar o Corinthians. Esperava que fosse vaiado. O que aconteceu? Você estava no jogo, Zé? Eu não me engano, o Casagrande é corintiano. O Corinthians acabou fazendo um gol, acho que venceu o jogo com um gol dele. Ganhamos de 1-0, gol contra de Casagrande. Mas foi sem querer mesmo. Né? Cruzamento, a bola bateu Boa, nele Casão. e Grande entrou. Casão. Uma salva de palmas pro Casão. É isso aí. Coisas do futebol, né, Zé? Que loucura. E ali, o Casa praticamente encerrou o seu ciclo no Flamengo e voltou a jogar no Corinthians. Isso. Aí joguei com ele em 94. Ô Paulo, vai ser um jogo muito diferente pro Cássio. Isso é melhor ter o Cássio do outro lado, pior pro Corinthians. Como é que vai ser esse jogo? Esse confronto que vale muito pro Corinthians. O Corinthians com 34 na nossa projeção, Paulinho. Bom, hoje o Cássio ele já demonstra que está mais tranquilo, né, cara? Foi uma pressão muito grande que ele sofreu no Corinthians, tudo que acontecia dentro do Corinthians, a culpa era do Cássio. Então nós vemos um jogador bem mais tranquilo. Ele vem com a faca nos dentes para jogar contra esse Eu clube ou creio que não? não, ele vai fazer o trabalho dele, vai ser homenageado pelo torcedor corintiano. O Cássio sempre foi um gentleman, né, cara? Então eu torço muito por ele e, sem dúvida nenhuma, é lógico que ele vai querer pegar tudo, né, cara? É É isso que eu ia lógico. falar. Ele não vem, Ele pegar vem com a tudo. faca nos dentes, no sentido de ter raiva, mostrar com raiva o futebol dele. Porque ele não mas precisa mostrar nada não mais pro precisa, Corinthians, Mas né? eu acho que ele vai fazer de tudo para arrebentar com o jogo, Sim. para fechar o jogo, para não tomar nenhum gol no Corinthians. Né? Ele vai mais Mas mal, não vai ele vai tentar adiantar. fazer isso. Então, antes de entrarmos com a projeção, quero ouvir o Miller. O que deve acontecer, Corinthians contra Cássio? Na nossa projeção, estamos com 34 pontos. O Corinthians precisa chegar aos 45 para garantir a fuga do rebaixamento, mas com pontos abaixo de 45 pode também. Miller, como é que é enfrentar um ex-clube? Você viveu essa experiência, você com a história fantástica no São Paulo, fez história fantástica no Palmeiras, depois volta para o São Paulo, novamente enfrenta o Palmeiras. Como é que deve estar a Joga no cabeça? Corinthians. Joga no Corinthians. Miller jogou nos 4 grandes de São Paulo e jogou muita bola por onde passou. Como é que deve ser esse embate? O Corinthians ter o Cássio num momento muito difícil da história do clube. Eu também penso a mesma coisa. O Cássio com certeza vai querer fechar o gol, né? Até porque é um jogo grande, o clássico, envolve toda essa história dele no Corinthians, né? Bonita. E eu penso que será também um jogo muito difícil, decisivo, até porque o Cruzeiro está querendo uma vaga na Libertadores. Né? Sim. O Corinthians querendo uma vaga Claro. para subir mais, né? Os pontos para subir mais. Então acho que o Cruzeiro hoje é um outro time totalmente diferente do ano passado, um time muito bom time. Eu tenho o número 10 lá, o moleque era muito bom jogador. Quer dizer, então acho que a dificuldade, o equilíbrio vai prevalecer. Sim. Acho que é aquele negócio. Quem fizer o primeiro gol ganha, porque a dificuldade é muito grande. E eu vou querer saber de vocês, então, a projeção do que deve acontecer nesse jogo. E o Casagrande disse aqui, o Zé lembrou muito bem da história, né? O Casa disse que realmente a Fiel o desestabilizou. Com essa história de cantar doutor, eu não me engano, o Casagrande é corintiano. O Casa, né? Ele ficou maluco com isso na cabeça dele. E, obviamente, como disse o Zé também, aconteceu, foi um acaso, acabou fazendo o gol da vitória do Corinthians, gol contra. Tá? Então,